Boa noite. É um prazer ter vocês aqui hoje, na abertura desse ciclo de palestras, que tem por título Checkmate, um século do Ready-Made, 1913-2013. Esse é um projeto contemplado pelo edital Conexão Artes Visuais, MINC, Funarte Petrobras, 2011, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O ciclo de palestras Checkmate, um século do Ready-Made, tem como mote a comemoração do centenário de criação do Ready-Made pelo artista francês Marcel Duchamp, promovendo 6 encontros para refletir, revisar, criticar, discutir e debater temas de grande relevância que surgem da prática da apropriação manifesta na produção de artistas contemporâneos que trabalham com objetos, imagens e mensagens prontas. O ciclo de palestras vem oferecer a vocês o laboratório para pensar muitos dos problemas que envolvem a prática da apropriação na arte produzida no exterior, no Brasil e em Goiás. E para tal, foram convidados Tadeu Chiarelli, que está aqui hoje conosco, Georg Toff, que falará na próxima quinta-feira, Moacir dos Anjos, na próxima terça, o Iftá Pellet, na quinta-feira da semana que vem, e na última semana, no dia 16 e no dia 18, teremos Carlos Sena e Felipe Scovino, respectivamente. Todos profissionais que atuam como críticos, historiadores, curadores e artistas comprometidos com as questões da arte contemporânea. Eu formei um grupo heterogêneo para permitir a abordagem aprofundada e diversificada sobre o tema. Hoje temos o prazer de inaugurar o ciclo com o crítico paulista Tadeu Chiarelli, que discorrerá sobre o uso de imagens de segunda geração. Eu convidei o Tadeu, baseado no texto Imagens de Segunda Geração, que está nessa publicação, primeiro nessa publicação dele, Arte Internacional Brasileira, que é uma publicação, se não me engano, de 99, acho que é isso. Depois também o Ricardo Basbaum republicou esse texto neste livro Arte Contemporânea Brasileira, Texturas, Dicções, Ficções e Estratégias. Se vocês quiserem depois encontrar o texto de Tadeu, o texto base desta fala de hoje, ele está publicado nesses 2 livros. Tadeu é um dos principais nomes da crítica de arte do país, é autor de inúmeros livros, é professor do programa de pós-graduação em artes visuais da ECA, USP, foi curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo e é o atual diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, implantando agora o museu em sua nova sede no prédio do antigo Detran. Novamente eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao Carlos Sena Passos, diretor do Centro Cultural, a oportunidade de abrigar esse nosso trabalho aqui, a Flávia Cruvinel, que é coordenadora do teatro, e também o Anselmo Pessoa Neto, pró-reitor de Extensão e Cultura. Quero agradecer o Heloísio, o Tiago, todo o pessoal do Centro Cultural que deu suporte e apoio para a realização deste evento. Muito obrigado a vocês, eu vou deixá-los agora com o Tadeu, espero que vocês gostem da fala. Muito obrigado. Bom, boa noite. Queria muito agradecer o convite que o Divino Soberano fez para participar desse ciclo de palestras. Queria agradecer o Carlos pela acolhida, pela visita rápida, mas muito instrutiva desse centro cultural que eu não conhecia. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão com esse equipamento e espero que vocês tenham todo sucesso com ele. Vocês merecem. Bom, nós tivemos muita dificuldade, né, o Sobral e eu, para decidirmos a data que eu viria participar desse ciclo. E eu confesso para vocês que eu me dei conta que eu estaria inaugurando o ciclo quando eu peguei o folder. Hoje, na minha cabeça, essa seria uma palestra no meio de outras que já teriam iniciado. Enfim, eu digo isso porque essa minha fala tem um viés mais específico e talvez não contemple uma introdução à questão do
Redmayne, de Duchamp e tal, embora eu me coloque à disposição para conversarmos sobre isso. Falar sobre essa noção de imagens de segunda geração, mesmo tendo como propósito atualizar esse debate, vamos dizer assim, essa proposta me mobiliza muito, porque imagens de segunda geração foi o termo que eu encontrei em 1987, fica parecendo um pessoal de Neandertal, assim, para uma exposição que ocorreu coincidentemente no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é o museu que eu dirijo atualmente, e foi minha primeira curadoria. Então, falar sobre essa exposição, falar sobre essa questão da imagem de segunda geração, eu já peço desculpa desde já, porque vai ganhar uma dimensão memorialística. Então, eu peço já desculpas para esse deslize. Mas, na verdade, eu acho que é importante recuperar a origem dessa noção, não é propriamente um conceito, mas foi uma expressão que eu usei para poder desenvolver aquele trabalho, retomar rapidamente a origem dessa exposição e para tentar trazer o problema para o presente. Porque as questões que estão inseridas, né, na problemática de imagem de segunda geração, eu reparo hoje, passados 26 anos da minha primeira curadoria, que ela se tornou uma das grandes questões para mim, né? Quer dizer, eu estava fazendo um levantamento das exposições que eu realizei e eu vejo que uma parte muito significativa das exposições elas tratam do mesmo problema. Elas mudam de nome, elas ganham outras configurações, mas fundamentalmente é essa questão que eu vou tratar aqui. Bom, enfim, na verdade, essa exposição, quer dizer, a necessidade de criar um título para uma exposição, ela se deu em 1986. Nós éramos todos muito jovens naquela época, a Maria Elísia está aqui presente. E foi, na década de 80 eu trabalhei, eu iniciei meus trabalhos na Universidade de São Paulo, mas também eu fazia parte do corpo de pesquisadores do Centro Cultural São Paulo. E entre 86 e 87, 85, acho que era 86, 87, eu desenvolvi um trabalho na cidade de São Paulo chamado Dossiê Jovens Artistas Paulistas, que veio a resultar numa publicação de 2012 do resultado das entrevistas que eu desenvolvi. Claro que a pesquisa não se resumia apenas às entrevistas colhidas, quase 30 entrevistas. Mas o Centro Cultural São Paulo, naquela época, ela possuía um corpo de pesquisadores em várias áreas de artes visuais, teatro, cinema, fotografia, enfim. E um dos trabalhos dos pesquisadores era fazer o levantamento de todo o material da produção artística da cidade de São Paulo. Então, esse corpo de pesquisadores, ele entrevistava os artistas, ele pegava os catálogos, fotografava as obras em exposição, fotografava as exposições e montavam esses dossiês que servem até hoje como material, como documento sobre o circuito artístico da cidade. Então, quando eu cheguei no Centro Cultural... Eu estou muito gripado, desculpa. Eu fiquei incumbido de fazer fazer um dossiê chamado Dossiê Jovens Artistas, que não podia ter gravadores e não podia ter escultores, porque tinham acabado de realizar
quando eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar lá, os meus colegas mais antigos tinham acabado de fazer um dossiê sobre gravadores em São Paulo e um outro grupo tinha acabado de fazer um dossiê sobre escultura. Então eu fiquei incumbido, vamos dizer, de trabalhar com desenho, pintura, performance, quer dizer, meio que o que ocorria, o que tinha sobrado, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Então foi feito todo um levantamento. Desse grande levantamento foram sendo retirados, foram sendo agrupados alguns artistas, eram sempre jovens artistas, a tônica era essa. Enfim, resultou num universo de 30 artistas que foram devidamente entrevistados, foram documentados e tal. E pela primeira vez também, foi em 86 isso, eu participei, foi a minha primeira participação do Comitê Brasileiro de História da Arte. Foi a primeira vez que eu fui para um encontro do comitê, que foi em Mariana. Então, era tudo a primeira vez. Era a primeira vez que eu participava do Comitê Brasileiro, obviamente como participante, não como membro ainda. Era a primeira vez que eu ia para Mariana, que eu ia conhecer o Ouro Preto, aquela região, eu estava muito excitado. E para fazer a comunicação, normalmente a comunicação é muito rápida, as comunicações são muito rápidas. Então, do universo de 30 artistas que eu poderia falar, eu recortei um número mais reduzido, né? Recortei um pouco esse universo e optei por falar de artistas, sobre artistas que lidavam com aquilo que na época a gente chamava de citação. Que era, e aí eu estou tentando me aproximar do tema aqui da conversa, né? Então, desses quase 30 artistas, eu escolhi alguns que tinham como tônica, quer no desenho, quer na pintura, sobretudo, esse hábito, essa experiência de não lidarem propriamente com a matéria, no sentido de criação, na busca da originalidade absoluta, mas, pelo contrário, artistas que operavam a partir de imagens já existentes. Né? Para quê? Para que eu pudesse ter para que a minha comunicação pudesse ter um sentido e não fosse apenas um panorama, tá bom? Enfim, falei nessa apresentação e quando eu saí, quando terminou essa comunicação, a professora Ana May Bastos Barbosa, acho que é Bastos Barbosa, né? A professora Ana May, que tinha sido minha orientadora e tal, ela era diretora do MAC, na época, do MAC USP. E ela ficou muito entusiasmada com a minha fala e falou: Tadeu, poxa, você podia fazer uma exposição no MAC, né, sobre esse assunto, é tão interessante e tal. Então eu devo mais uma para a Ana May, porque foi ela quem me convidou pela primeira vez para fazer essa curadoria. Essa exposição, então, ela tratava, então, era uma dimensão muito paulistana, nem paulista, né? Era paulistana, porque o centro cultural onde eu trabalhava era o Centro Cultural São Paulo, era da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo. Então, os artistas que estavam ali eram artistas paulistas, né? Paulistanos, nem paulistas. Então, é que lá em São Paulo é muito, porque ninguém, na verdade, pouca gente é de São Paulo, de fato, né? Eu, por exemplo, não sou de lá. Então, essa primeira exposição contava com artistas como Paulo Pasta, Leda Catunda, Edith Derdick, Esther Grinspoon, Irã do Espírito Santo, Caetano de Almeida, Edgar de Souza. Era uma turma, talvez uns 12, 13 artistas. E foi a primeira vez, pelo que eu posso imaginar, quer dizer, eu não pesquisei isso ainda, eu acho que ninguém ainda nunca pesquisou a questão da apropriação, esses problemas todos, com a profundidade devida. Eu falo isso, me parece também, quer dizer, que me sugere estender essa observação para o campo internacional, naquele livro que foi lançado há algum tempo, sei lá, 2 anos ou 1 ano, não sei, aqui no Brasil, do Nicolas Bourriot, que se chama Pós-Produção, que na verdade é um outro nome para essa questão, obviamente tornada mais complexa e tal. Ele fala que a história da apropriação ainda está por ser escrita.
Então, eu acho que também é um problema internacional, não é apenas local. No entanto, ali, nessa exposição, então, quer dizer, esse recorte, ele estava dentro do universo dos artistas paulistanos estudados para aquele dossiê. Na medida em que eu tive que fazer a exposição, que eu me comprometi a fazer a exposição, eu tive que sistematizar, obviamente, começar a sistematizar essa questão da citação, né, e estabelecer alguns parâmetros para poder justificar a escolha desses artistas. E algo que eu já sabia teoricamente, que depois eu comecei a aprender na prática, é que uma coisa é você ter um assunto para fazer uma exposição, outra coisa, para fazer uma curadoria, que agora está muito na moda, e outra coisa é você pensar uma curadoria, né? Quer dizer, tem a realidade do texto, do projeto, e a realidade das obras no espaço físico, ali, uma interagindo com a outra e tal. Foi uma experiência muito significativa, me ajudou muito, porque eu estava começando a me interessar bastante, eu já começava a escrever na época para jornais e tal, e me interessava muito alguns artistas da cena internacional, que eu havia visto também na Bienal de São Paulo, sobretudo os artistas italianos, ligados à Transvanguarda. Bom, então, a partir desses primeiros textos, obviamente, eu estava atento, porque o que a gente percebia na crítica lá dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, a gente estava vivendo exatamente aquilo que a gente chama da volta à pintura, nos anos 80 e tal, e alguns autores na Europa e nos Estados Unidos, mas naquele momento eu estava muito focado na Itália, faziam essas primeiras abordagens sobre a questão da citação e tal. E, obviamente, eu fui dentro dessa corrente, dessa vertente de indagação e tal. E, naquele momento, eu tinha uma relação, quer dizer, eu estava já vivenciando uma amizade muito profunda com um artista que está presente nessa exposição que eu acabei de citar, que é o Paulo Pasta, né, que é um artista que, naquele momento, obviamente, também era um jovem artista que estava surgindo, e que desenvolvia todo um trabalho de reflexão sobre a pintura brasileira ou paulista dos anos 30 e 40, da família artística paulista e tal, e também de alguns artistas italianos. É muito forte a presença italiana em São Paulo, e São Paulo tem um acervo respeitável de arte italiana, sobretudo no Museu de Arte Contemporânea, e esse garoto, então, naquela época, a pintura dele me mostrou, que se dizia muito assim naquela época, é a volta à pintura, aquela questão mercadológica, blá, blá, e tinha uma outra ala que dizia o seguinte, que isso era um golpe mercadológico, que a pintura havia morrido, que a pintura não tinha mais nada a ver, enfim, um debate sério, que talvez alguns mais velhos aqui lembram. Mas quando eu me colocava na frente do trabalho do Paulo Pasta, ela me dizia que a pintura não tinha morrido, quer dizer, ela tinha uma atualidade, ela guardava uma atualidade, que desmentia todas as teorias que eu estava também atento naquele momento. Então, foi também uma aprendizagem muito grande, eu acho muito importante, eu não consigo mais misturar crítica de arte, de curadoria, de história da arte, para mim está difícil. Então, eu acho que foi muito importante para mim esse contato, no caso, com o Paulo Pasta, que é um artista que eu estou ligado até hoje, a gente acabou de inaugurar uma exposição dele em Porto Alegre, que está linda, na Fundação Iberê Camargo. Ele foi muito importante para mim nesse sentido, que me obrigou, então, não me obrigou, mas esse contato com o trabalho dele me levou, me incentivou a fazer um estudo sobre essa volta à pintura, que, na verdade, depois desembocaria numa série de estudos que eu desenvolvi relativos ao retorno à ordem, né? Que é o movimento artístico, uma tendência artística do período entre guerras, que depois vai influenciar muito o meu trabalho na universidade, no doutorado, vai estar muito ligado à questão do retorno à ordem. Acho que eu estou misturando um pouco as coisas, mas era assim mesmo, muito misturado, né? Quer dizer, mais dois artistas que foram fundamentais na minha formação, artistas da minha geração, são Ana Maria Tavares,
trabalhava com escultura, e a Rosângela Renaud, que é nesse período que eu encontro, que eu conheço a Rosângela Renaud, e ela me mostrava uma outra possibilidade de pensar a questão da apropriação, né? Quer dizer, por isso também que eu tenho um trânsito muito tranquilo entre, eu não divido a produção artística entre pintura, escultura, fotografia, ou seja lá o que for, mas o que me interessa são as questões que estão envolvidas nesses meios. Então, para mim, Paulo Pasta e Rosângela Renaud, eles tratam, naquele momento, eles tratavam de questões que eu acho que estavam muito relacionadas e eles serviram de parâmetro para a minha pesquisa. Então, fazendo apenas um pequeno retrospecto, que eu tentei anotar aqui, quer dizer, eu sempre, desde 1987, eu estou falando sobre as imagens segunda geração. Sempre faço exposições que só mudam de nome. Então, eu tive a pachorra de levantar aqui para vocês algumas dessas exposições. Por exemplo, Fotografia Contaminada, de 1994, no Centro Cultural São Paulo. Também tinha essa questão em tela. 1998, Imagens Sequestradas, feita no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Era essa a questão que estava em pauta. 2001, Deslocamentos do Eu, o autorretrato digital e pré-digital, feito no Paço das Artes também. 2002, Apropriações, Coleções, era a mesma questão. 2007, Alfredo Nikolaevski, o artista como editor. Nikolaevski, eu trouxe imagens dele, vou mostrar. Esse título, o artista como editor, ele reaparece numa exposição que está em cartaz agora no Museu de Arte Contemporânea, na nova sede do MAC USP, que eu sugiro a todos que visitem, deem uma força. É uma exposição chamada O Artista como Autor, o Artista como Editor. Quer dizer, é o mesmo problema que está, tanto é que as imagens que eu trouxe são de obras que estão nessa exposição agora. E em 2011 eu fiz Projetar o Passado, Recuperar o Futuro, onde o Alberto Bittar estava presente, e, enfim, e estou agora com essa exposição em 2013 no MAC, também com esse debate, né? Quer dizer, o que está por trás, né? O que está por trás dessa questão, né? Nós fomos educados dentro de uma visão modernista, dentro de uma visão, quer dizer, extremamente importante, enfim, não estou entrando em não estou valorizando ou desvalorizando qualquer coisa, eu estou estabelecendo um fato para mim, é que a gente foi criado, a gente foi formado numa compreensão da arte, né, de que o grande artista, ele buscava a originalidade, né? Quer dizer, o artista busca sempre ser original, ele busca sempre ser diferente, ele trabalha direto com a matéria, ele transforma a matéria, quer dizer, ele se debruça sobre a linguagem, sobre cada uma das linguagens, tentando buscar novas potencialidades para elas. Enfim, esse é o discurso da modernidade que nos instruiu muito. Agora, mesmo dentro da modernidade, existem outras possibilidades poéticas que os artistas estão livres para experimentar. E se, por um lado, nós temos alguns artistas que insistem de maneira perfeita, de maneira correta, vamos dizer, em lidar diretamente com a matéria do mundo, né, de estabelecer relações mais fundantes, seja com a pintura, seja com a tinta, com a luz, o material, com o bronze, com a pedra, você vai ter outros artistas, né, outros artistas durante todo o período moderno e na contemporaneidade, que preferem lidar, ou que tendem a lidar com essa matéria já elaborada, né, essa matéria já transformada, sobretudo, em imagem, mas não apenas. Né. O que acontece é que nós fomos educados a valorizar apenas, então, somente, durante muito tempo, o primeiro tipo de artista, né? O primeiro tipo de atitude, né?
e deixamos de prestar atenção, deixamos de levar em consideração que mesmo no período que a gente chama de período moderno, você tem todo uma reelaboração do que já foi feito, mesmo pelos artistas modernos. Isso, quando não interessava a história da arte, ela simplesmente colocava de lado. Né? Ela começa a prestar atenção nisso quando os artistas contemporâneos, mais efetivamente, passam a trabalhar de maneira clara, de maneira objetiva, com esse passado. Eu estou me referindo aqui, quer dizer, a partir dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, é que começa a história da arte, a crítica de arte, a rever esses conceitos, a partir, sobretudo, da produção que acontecia naquele momento. Então, eu acredito que hoje nós temos vários autores que estão estudando esse problema, né, do artista que não está preocupado com o original, com a busca da originalidade, mas está preocupado com outras questões, com outras possibilidades de significação do mundo e no mundo, e que eu acho que permite com que a gente possa rever, fazer uma rápida revisão desses conceitos que são tão importantes para nós, ou como historiadores, ou como críticos, ou como artistas, ou como público, porque isso acho que pode nos alimentar muito. Eu acho, quer dizer, eu tenho uma teoria aí que eu precisaria talvez elaborar melhor, é que, na verdade, esse mito da originalidade, ele surge como um dos mitos da modernidade, ele se opõe a um mito anterior, né, ao mito da arte convencional, da arte tradicional, se a gente quiser dizer. Né? Porque se o artista moderno supostamente buscava o original, o artista da tradição que o antecedeu, busca o originário. Né? Ou seja, você, antigamente, no final, sei lá, até meados do século XIX, talvez, você era bom se você conseguia imitar os antigos. Você era, de fato, um grande artista se você conseguia imitar o antigo. O que não significava, naquele momento, copiar os antigos, mas imitá-los, ou seja, ter como padrão o passado. Né? Então, mesmo no Brasil, que a gente, às vezes, perde um pouco o rumo, quer dizer, quando o Araújo Porto Alegre escreve para o Victor Meirelles, ele fala assim: estude cavalos, estude pinturas de batalha, porque nosso país precisa de batalhas, precisa de pinturas de batalha. Ora, estude batalhas, estude pinturas de batalha, ou seja, arme-se, né, de esquemas visuais dos grandes mestres do passado para que você possa refazê-los aqui. É diferente daquilo que os nossos professores, da minha época, pelo menos nas escolinhas de arte, falavam assim: não, isso se expressa, faça o que você quiser, né, jogue. Essa visão do artista como aquele cara que transpira sensibilidade, completamente fora de qualquer esquema de cultura visual e tal, ele é um fenômeno recente que está sendo colocado em xeque de alguma maneira. Né? Bom, enfim, essa experiência com a exposição, com esses artistas da minha geração, lá de 87, me fez, obviamente, então, buscar, me obrigou a olhar também a produção brasileira anterior a eles, levando em consideração esses aspectos. Né? Que artistas que nos anos 70, que nos anos 60, e antes, se utilizavam também, ou faziam citações, ou se utilizavam de imagens já prontas, de imagens ready-made. Daí o contato com a proposição do divino. Então aí você começa a rever a ver talvez com mais clareza artistas como Regina Silveira, Anabela Geiger, Glauco Rodrigues, né,
enfim, é uma artista também que aguarda uma análise, um estudo mais que tente compreendê-lo de maneira mais efetiva, e mesmo a dimensão citacionista que a gente encontra na pintura dos anos 30 e 40 em São Paulo. Por quê? Porque a gente percebe, mesmo num artista como Picasso, enfim, outros, que para eles também foi importante, né? Para essa revisão, quer dizer, a história da arte, ou seja, ela não a história, fazer uma distinção já feita, eu acho muito importante, que existem dois tipos de história da arte. Existe uma história sobre a arte, que é aquela que nós escrevemos, né? Nós, historiadores, críticos, não sei o quê, e a história da arte que se dá de um trabalho para o outro, de um trabalho artístico para o outro, né? Quer dizer, é claro que uma forma do Picasso, sei lá, entender o Toulouse-Lautrec, por exemplo, ele pintar igual ao Toulouse-Lautrec, né? Ele pegar algumas coisas do Toulouse-Lautrec e jogar para frente, jogar para... Então, essa história, se você for observar esse tipo de história, você percebe que os artistas, mesmo os artistas modernos, eles estão sempre se citando, né? Mesmo os mais, aqueles que aparentemente estão mais... Existem muito poucos que, de fato, rompem, ou tentam romper com essa grande tradição. Eu acho que a gente pode ver como ainda, e tem uma exposição também no MAC, antigamente, a gente achava que era antigamente, mas é atual, você tinha a hierarquia dos gêneros, né? A hierarquia dos gêneros. Você tinha, no topo dessa hierarquia, você tinha as grandes alegorias religiosas, mitológicas ou políticas. Abaixo você tinha o retrato, depois você tinha a pintura de animais, depois a paisagem, depois a natureza morta, né? Quer dizer, quanto mais você se afasta do caráter exemplar, do caráter divino, né, do caráter educativo, exemplar que a arte devia ter, mais você, quer dizer, você vai se afastando até chegar no objeto inanimado, né? Quer dizer, essa hierarquia que aparentemente teria sido destruída, a gente percebe que até hoje, de alguma maneira, ela está sendo discutida, ela está sendo revista, ela está sendo ainda pensada pelos artistas contemporâneos. Enfim, essa tradição do artista não como criador, no sentido daquele artista absoluto, que como um Deus cria o mundo, a gente tem a presença do artista como editor das imagens do mundo, como editor como editor. Quer dizer, claro que esse conceito já está no próprio âmago da pop art, né? Quer dizer, o artista, quer dizer, eles diziam lá no final dos anos 50, início dos anos 60, o artista hoje, ele não retrata mais a natureza, ele não retrata mais a realidade, ele retrata a realidade permeada ou filtrada pelos mídias, né? Pela fotografia, pelo cinema, ou seja, pelo que for. Então, na verdade, nos anos 80, o que nós estávamos vivenciando naquele período seria um acirramento, né, de algo que já era visível, que já tinha sido perceptível em alguns polos nos anos 60, no final dos anos 60, final dos anos 50 e início dos anos 60. Por que isso ocorre? Quer dizer, eu acho que é tranquilo a gente poder entender. Muitos dos artistas que começam a atuar no final dos anos 50, início dos anos 60, na verdade, eles são formados, eles nascem em meados dos anos 20 e meados dos anos 30, em que a presença dos meios de comunicação de massa, embora já existissem, eles não eram tão determinantes na formação das pessoas. Quando você chega, então, você pode perceber num núcleo lá em Nova York, com Andy Warhol, Lichtenstein, aquela turma, na Inglaterra, enfim, você consegue detectar que alguma coisa está acontecendo, né, através desses artistas fenomenais ali. Como ponta a impressão que me dá de um iceberg, né, que viria a se constituir na sua plenitude conforme as décadas iam passando.
Quando você chega nos anos 80, ora, os anos 80, a moçada dos anos 80 tinha nascido em meados dos anos 50, anos 60. Né? Quer dizer, eu posso, como um baby boomer, eu posso dizer, quer dizer, as minhas referências são, para mim, as referências da cultura de massa, como da cultura erudita, quer dizer, também hoje em dia isso é um melê total, quer dizer, é uma coisa que está muito discutida, mas assim, para mim é tão importante em termos de imagem, de imaginário, né? O Volpe como Golias, Ronald Golias, na Praça é Nossa, ou na Praça, sei lá qual que era, né? É tão importante para mim Daniel Boone, o seriado Daniel Boone, quanto um filme do Resné. Enfim, isso é um dado, quer dizer, não, é um dado que eu compartilho com a minha geração, e eu acredito que as gerações mais novas, nas gerações mais novas, isso está muito mais acirrado. Porque hoje, além da televisão, além do cinema, que já existia naquela época, é chovendo molhado falar para vocês, mas hoje tem tudo isso que nós sabemos que tem, né? Hoje tem internet, hoje tem essa capacidade de trânsito das imagens, de trânsito das ideias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que aquilo que nos anos 60 parecia um sintoma, né? Sintoma de alguma coisa que estava mudando, nos anos 80 ela ganha uma relevância maior, e a partir daí essa vertente, essa tendência, não sei como melhor defini-la, ela vai ganhando cada vez mais força, porque as pessoas são trabalhadas nesse momento. É muito gozado que já nos anos 80, nessa época que eu fiz essa exposição, eles diziam, acho que era o Aquile Bonito Oliva, ou era algum outro crítico da época, que dizia que estava se vivenciando naquele momento a volta ao museu, né? Que os artistas estavam voltando ao museu. Ora, quando você fala os artistas estão voltando ao museu, você faz uma referência fortíssima, lá naquela época, à formação dos artistas de antes, né? Então, assim, por que toda escola de arte tem que ter um museu? Você acreditava? Por que ela tinha que ter um museu? Porque era como os artistas se formavam. Você aprendia a desenhar vendo um desenho. Você não aprendia a desenhar saindo ao ar livre. Quer dizer, isso vai ser uma revolução em alguns grupos, mas a formação tradicional era essa. Você tinha aquele monte de escultura e você aprendia a desenhar olhando as esculturas ou olhando os desenhos dos mestres e tal. Enfim, então quando em 80 falava volta ao museu, o autor falava assim, mas tomem cuidado, não é uma volta literal ao museu. O jovem artista não está fazendo uma volta literal ao museu. Ele está fazendo uma volta via os meios de comunicação de massa. E quando ele falava via meios de comunicação de massa, ele estava se referindo a quê, naquele momento? Ele estava se referindo à televisão, ele estava se referindo ao cinema, ele estava se referindo aos livros e catálogos de exposição. Né? Então, e qual que é o grande problema que já era apontado naquele momento? Porque a pop art, que é como a gente entende, ela lá norte-americana, ela está muito ligada ao cotidiano do American Way of Life. Né? São os produtos do cotidiano, Coca-Cola, Mary Moon, coisas assim, fantásticas, né? Lindas ali. Mas essa moçada dos anos 80, ela não mexia só com isso. Ela mexia com esses ícones da cultura de massa, mas também enfiava Michelangelo, enfiava artistas os mais variados possíveis. E como que eles faziam isso? Eles faziam isso via as publicações. Né? Ora, você pode ter uma publicação no catálogo, você pode ter uma pintura do século XV, a imagem de uma pintura do século XV, ao lado de uma escultura do século XXI. Né? E elas estarão igualadas porque elas assumem uma mesma materialidade. E quando a pessoa está absorvendo aquilo lá, ela dificilmente tem a dimensão crítica. Tinha lá no século passado, nos anos 80. Hoje em dia, pela internet,
dá uma googada em qualquer coisa que vocês queiram, as imagens estão ali juntas em frações de segundo. E as pessoas, os alunos, meus estudantes, alguns já pararam de falar isso, mas falar assim, hoje eu visitei o Louvre. Como assim visitou o Louvre? Não, porque eu entrei no Google. Falei, meu amigo, você não visitou o Louvre. Isso é uma falácia. Você pode ter tido referências do Louvre. Não, eu visitei o Louvre. O cara está super satisfeito, ele visitou. Né? Porque a gente ainda, quer dizer, eu sou de uma geração que ainda valoriza a materialidade, a relação direta com a obra de arte. Muito dessa moçada já está em outra, já está completamente em outra. E por aí, quer dizer, começam a desenvolver trabalhos em que certas relações que eram fundamentais para nós, para eles absolutamente não são. Tá? Então, eu vou passar umas imagens para vocês, para a gente poder discutir, senão vai ficar muito chato eu ficar só falando, né? Para aí a gente abre para a gente conversar. Eu selecionei algumas obras que estão em exibição no Museu de Arte Contemporânea, por razões óbvias, para que vocês fiquem interessados para irem visitar. Tá? São todas obras da coleção do MAC. Tá? Essa obra, por exemplo, que é um dos orgulhos do Museu de Arte Contemporânea, chama-se Quadro para Jovens, de 1943, quer dizer, já é a fase norte-americana do Max Ernst, né? É uma fase de maturidade do artista alemão, e é visto como obviamente, uma obra importantíssima desse artista. Né? Agora, se a gente for olhar essa pintura, a gente fica muito assim, satisfeito, sobretudo nós brasileiros, que vivemos numa carência cultural tão forte, né, tão grande. Quer dizer, só de estar na frente de um Max Ernst já está bom demais. E a gente fica super confortável. O Max Ernst, o surrealista. Né? O surrealista lá. Pô, então qual é? E a gente nem olha para o Max Ernst. Então você fica tão satisfeito, tão agradecido de estar lá na frente do Max Ernst, que você não olha. Mas se a gente for olhar, quer dizer, uma rápida olhada nesse trabalho, o que a gente percebe, primeiro que tem tem um lado de um ilusionismo, né? Quer dizer, que tenta lembrar quadros emoldurados, pequenas telas emolduradas. E aí você fala, poxa, mas por que ele pintou? Que raios é esse, né, que ele pintou? O que é isso? Né? Quer dizer, na verdade, são pequenas pinturas que ele pinta e que partem de pinturas que ele havia feito antes. Ele faz como que um pequeno mostruário das suas pinturas, de algumas de suas fases anteriores. Né? Repare, quer dizer, é como se fosse um close, como se tivesse se aproximado de um grande mostruário, porque parece que continua algumas coisas para o lado, e você tem, então, um detalhe desse mostruário. Ora, esse quadro, ele não é uma simples pintura, ele não é uma pintura qualquer. Ele tem um título. Né? Ele se chama Quadro para Jovens. Né? Então, você tem um artista já em processo de maturidade, ou seja, todo o período pelo qual ele é bastante conhecido como um dos artistas mais, mais corrosivos daquele período do início do século. Ele está flagrado aqui nessa obra do Museu de Arte Contemporânea já no período dos anos 40, em que ele não é o único trabalho que ele faz, quer dizer, existe uma série de obras dele que chamam-se Quadros para Jovens, em que esse mostruário, quer dizer, se a gente for levar em consideração a possibilidade de que isso seja uma espécie de súmula do que ele já havia feito, né, o que você tem num primeiro momento e o que pode nos satisfazer é que é uma autocitação. Né? Ou
Ou seja, ele se apropria daquilo que ele já fez, só que ele não se apropria. Tem uma, esse é o primeiro, talvez a primeira etapa da análise, né? Quer dizer, ele se apropria daquilo que ele já fez antes, ele tem todo o direito de fazê-lo, como outros artistas o fizeram. O Picasso era um artista que se revisitava muito, né? Quer dizer, nos anos 50, ele vai se revisitar lá nos anos 10, enfim, ele tem muito dessa autocitação, de Quirico também se cita, enfim. Agora, tem uma dimensão de ironia que me parece muito interessante, que eu acho que mereceria também ser estudada, porque a maneira dele apresentar essa citação, ela é muito fria, né? Ela desmente, na verdade, esses mitos do surrealismo como emanação, como é que fala, inconsciente, desse eu profundo do artista. Quer dizer, toda essa retórica, não estou querendo dizer que não existam, e mesmo o Max Ernst não tenha tentado isso, mas nesse momento você tem uma atitude de se autorreproduzir, de se autocitar, que dá uma dimensão, que pode dar uma dimensão para o trabalho muito irônica, né? Muita ironia sobre a geração que está se aproximando. É como se ele dissesse: olha, é assim que se pinta. Isso é um quadro para jovens, né? Dirigido aos jovens. E eu acho que possui dentro dele uma dimensão de autoironia muito intensa, que talvez, se for mais estudado, se for menos complacentemente aceito como um exemplar da arte surrealista, porque isso é um outro engodo, ou esse talvez seja o maior engodo, que a história da arte, dessa que nós somos vítimas, nos passou. Né? Quer dizer, a gente tem uma história da arte que foi feita pelos meios de comunicação de massa. Né? Isso se institui, por exemplo, cubismo, como é que é? Cubismo, pós-cubismo, sei lá, simbolismo, todos os ismos, na verdade, foram constituídos, sobretudo, pelos críticos que estavam nos jornais, nas revistas, já servindo a um público de massa, ávido por escândalos, ávido por questionamentos a todo momento. Isso é absorvido por uma parte significativa da crítica de arte, mas eu sugiro a todos que leiam, quer dizer, claro, não vou lembrar agora o nome do livro, mas o Pierre Francastel, ele faz uma reflexão muito bonita sobre isso. Quer dizer, você começar a catalogar esses artistas por esses ismos todos, você perde a complexidade. Você perde a complexidade. Quer dizer, você dizer que esse sujeito é surrealista, nesse trabalho, você retira qualquer possibilidade de perceber o trabalho na complexidade que ele está te apresentando ali. Né? Então, eu acho que isso é um outro mito. Quer dizer, se o mito da originalidade está sendo discutida pelos próprios artistas, quer dizer, eu acho que já, e aí a razão de trazer um artista da década de 40, internacional e tal, como o primeiro artista para a gente levantar, né? Um artista que que faz uma autocitação, um artista que recusa a dimensão de originalidade no sentido que querem dar ao surrealismo como um todo, né? E que não permite, se a gente segue nesse caminho, me parece, a gente perde a dimensão de fato questionadora do trabalho do Max Ernst nesse momento da carreira dele. Esse é um outro trabalho que eu acho muito interessante, do Nelson Lerner, uma pintura de 1964, em que eu acho que o Nelson Lerner tem uma qualidade muito forte, que é de conseguir responder. Ele é um artista muito... como eu vou chamá-lo? Não queria chamá-lo de conceitual, porque também é reduzi-lo muito, porque aí vira assim, ele está ligado ao conceitualismo, ele é um pré-conceitualista, ele é isso. Né? Não, não é isso. Eu acho que o artista tem uma complexidade, é um artista com uma complexidade muito forte. Nesse momento ele era muito jovem, né? Ele estava se iniciando, de fato, na arte, e me parece que aí, nesse trabalho, eu acho que tem não uma síntese propriamente, mas uma justaposição
desses dois movimentos que a gente percebe na arte contemporânea, né? A noção do artista como o autor, naquele que transforma a matéria, aquele que joga seu gesto expressivo, blá, 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 e o artista editor do mundo, né? O que ele faz aqui? Ele pega um aglomerado de madeira, ele cola uma gravura em offset, um papel, certo? Onde a gente vê, eu desconfio que seja uma imagem de Praga, mas eu posso estar completamente enganado. Aí o que ele faz? Então é uma atitude assim, ele tá aqui, ele está no mundo, ele está olhando o mundo, ele opta por um elemento. Ele escolhe, ele pega um ready-made, ele pega uma imagem já pronta, ele põe no canto da tela, lá do aglomerado, ele pinta aqui em volta com tinta automotiva, né? E aí ele lança chama, sabe? Ele vai com fogo, que era aquilo que era o mais radical no final dos anos 50 e início dos anos 60. Lembra da Nikita Sanfala, de outros artistas, né? Querendo lidar com a questão do acaso, o gesto e o acaso, né? Então, o que ele faz? Quando ele joga o fogo em cima dessa tinta automotiva, a matéria, ela reage, né? Então, aí o que ele faz? Ele para, que ele não é besta, que ele quer segurar essa coisa, aí ele junta, né? Ele cerca essa pintura queimada com a imagem, ele cerca com tinta óleo, né? Ele dá um acabamento, vamos dizer assim, ele emoldura de preto a imagem. Eu acho que essa obra é uma obra emblemática, porque ela vai justapor, quer dizer, ela não vai resolver o problema, ela não vai fazer a síntese da questão, ela vai colocar nela mesma essa dualidade, né? Esse problema que a gente vai poder perceber na produção que está se configurando naquele momento. Ele é pop, ele é expressionista, abstrato, interessa o que ele é, né? Nesse sentido, né? O sentido é que esse trabalho ele apresenta um grau também de complexidade para a gente pensar a arte brasileira, porque nós estamos aqui no Brasil, né, um país periférico, pensa lá, década de 60, golpe militar, quer dizer, enfim, uma situação muito peculiar, muito horrorosa, mas você tem um artista que está lidando com questões muito contemporâneas, né, está colocando esses problemas para o circuito. Talvez o circuito não tenha tido as condições de percebê-lo naquele momento, mas cá estamos nós tentando revê-lo, né, dentro dessa situação, né? Para não dizer que eu só fiquei na pintura, tem um trabalho do Farnese de Andrade, que também, dentro de uma tradição surrealista, se a gente quiser, né? Quer dizer, que na verdade ele vem trabalhar a partir, ele começa a fazer esses objetos a partir de Cornell, que é um artista norte-americano e tal, mas que do meu ponto de vista, em alguns momentos ele consegue alcançar um ponto alto aí nessa complexa personalidade dele, trabalhando simplesmente com objetos do mundo, né? Qual que é o papel dele, né? Ele recolhe esses objetos do mundo e os ressignifica. Tem uma dimensão, tem uma inteligência, é claro que tem uma inteligência, né? Claro que tem sensibilidade, claro que tem uma sensibilidade, mas a atitude não é a atitude, por exemplo, de um outro artista fenomenal brasileiro, que é o Iberê Camargo, né? O Iberê Camargo se derrama enquanto gesto, enquanto angústia, né? Uma maneira dele enfrentar essa angústia do mundo contemporâneo, ela é se derramar, é se jogar em cima da matéria, mostrar aquela materialidade forte. Outra maneira de mostrar angústia perante o mundo, a angústia do sujeito perante o mundo, a fragmentação do sujeito perante o mundo, é fazer isso que Farnese fez, né? Isso é muito interessante, porque é um artista, quer dizer, como não são objetos, são objetos retirados do mundo, ou seja, eles têm uma história anterior à escolha do artista, né? Quer dizer, eu não posso fingir que isso é um oratório, né? O continente ali é um oratório.
E o oratório tem referências históricas, antropológicas, muito sérias no país, né? Para o Brasil, né? Enfim, aí a figura do casal na fotografia, a figura dessa criancinha. Enfim, não vou interpretar esse trabalho, mas eu acho que ele também chama atenção para essa, como é possível você trabalhar com essa justaposição de imagens do mundo, né? Aqui o Alfredo Nikolaevski, que também é uma expressão, quer dizer, enfim, desenvolve uma poética extremamente interessante do meu ponto de vista, em que é notável, né, que ele tem uma formação tradicional no campo da arte, né, e ele utiliza essas informações e reagrupa, né, coloca também justaposta essas várias vertentes, e o trabalho vira como se fosse um tecido, né, onde você tem fios de vários locais que se juntam ali para tensionar a realidade, né, e fazendo referência a materialidades outras, porque esse Mondrian que está aí é um Mondrian feito em acrílica com uns pinguinhos, assim, como se fosse um Mondrian pós-impressionista, é que aqui não dá para ver, mas ele é todo cheio de... é muito irônico também, né? Essa reprodução aí da imagem do pensador de Rodin, enfim, ele cria essa tensão. Tem um trabalho mais recente dele que também está lá. A imagem está muito pequena, muito grande esse trabalho. Esse trabalho tem 1,5 metro por quase 10 metros, né? Então é um políptico, se a gente quiser. Mas na verdade o que você tem são 3 encenações, né, que ele captou pela televisão, pelo vídeo, enfim. Você tem na parte de cima, você tem uma via sacra, que é a história de Cristo, é um filme muito antigo, quer dizer, eu não consegui localizar qual é a origem desse filme, mas foram alguns fotogramas que ele coletou. Então tem uma sequência ali, bem ou mal. Na de baixo você tem um screen test, que é essa Starlet, essa atriz norte-americana, que isso é muito comum, né? Quando você faz os filmes em Hollywood, você faz teste de câmera, né? Para ver se você fotografa bem, se você fotografa mal. Então tem essa série de fotos da mesma atriz, da mesma modelo, também que a gente não sabe, e no centro ele capta imagens, fotogramas de vários filmes, né? E simula aí uma narrativa que também não se configura com início, meio e fim, né? Quer dizer, ela é como se fosse um congelamento dessas várias simulações de realidade, né? Não dá para, sobretudo no centro, são imagens mais detalhadas, né? Bom, mas enfim. Aqui é um trabalho do Albano Afonso, que é muito interessante esse trabalho, porque, na verdade, são 2 séries de fotografia, né? E a gente está pensando, olha como chama a obra, né? Não é uma pintura, chama-se Autorretrato com Modernos Latino-Americanos e Europeus. Né? Qual que é? São 2 séries, na verdade. Você tem uma série de fotografia que ele se fotografa em PB na frente do espelho, e o flash da fotografia esconde o rosto dele, certo? E a outra série de fotografias são fotografias de autorretratos pictóricos que ele fura e coloca sobre uma fotografia dele. Então você só com muita atenção que você percebe que atrás, por exemplo, do Modigliani, atrás do Van Gogh e outros artistas, você percebe os olhos de alguém ali, né? É muito interessante, eu acho muito exemplar esse trabalho, porque, por exemplo, você tem... Essa obra está do lado, lá no museu, de um autorretrato do Modigliani, né? O autorretrato do Modigliani, que nós temos lá,
é o único autorretrato conhecido do Modigliani, quer dizer, uma das obras mais raras que nós temos na América Latina, em termos de arte moderna. É uma pintura de 1919, né? Vai fazer 100 anos daqui a uns anos, e já Brasil e Itália já estão se juntando para fazer simpósio, por causa dessa obra que é considerada muito importante. Bom, se você olha, infelizmente eu não trouxe, mas ela está aqui, talvez vocês tenham uma referência dela. Está dando para ver aqui? Primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, a segunda obra, né? De baixo para cima. Você tem um Modigliani, mas vocês devem ter na cabeça, que é uma obra muito forte. Quando você olha aquele autorretrato do Modigliani, de 1919, ele é muito moderno, certo? É super moderno, porque tem uma gestualidade, a pintura é uma pintura pós-impressionista, muito modulada, muito requintada, muito italiana. Tem uma série de questões que chamam a atenção para a dimensão moderna desse trabalho, inclusive o rosto dele, que está pautado numa máscara, né? Porque era um artista que colecionava escultura africana, que fez muita escultura com referência à escultura africana. Agora, se você olha a posição dele posando, ele é um típico artista do Renascimento. Porque ele está sentado, ele está no centro da composição, com a paleta na mão, que é o índice da profissão, né? Ou seja, ele foi retratado com um esquema visual do momento em que o artista alcança um status na sociedade europeia do Renascimento, em que ele é visto como um profissional liberal, um profissional. Então, assim, numa pintura tão moderna como esse autorretrato do Modigliani, você vê também como um tecido vários fios, né? Quer dizer, ele pega o esquema do Renascimento, ele pega o esquema de pintar do pós-impressionismo, ele pega a máscara africana, e essa passividade do rosto dele está muito próximo da passividade ou da impessoalidade das máscaras africanas. Ora, embora seja um sujeito uno, né? Ele está lá indiviso no retrato. Aqui, ou seja, menos de um século depois, esse autorretrato, você tem um artista totalmente estilhaçado, né? E que não se apresenta também, né? Ele está sempre atrás da luz, né? A luz, aí, o flash, funcionando como uma máscara, como um anteparo, né? Ou então atrás da própria história da arte, né? Ou seja, os grandes pintores, os grandes artistas que vieram antes dele. Por que você justifica? Por que você é artista? Eu sou artista porque alguém foi artista antes de mim. Tem uma dimensão social. E aqui eu acho que essa questão é uma questão colocada de uma maneira muito peculiar, né? Porque ele ganha a dignidade, a dimensão artística dele na medida em que, de alguma forma, mesmo que timidamente, ele se posiciona como tal. Mas ele se posiciona atrás da história. Ele não enfrenta a história. É um paradoxo para algum, mas eu acho que é um dado importante. Aqui tem um detalhe. Agora, como que ele fez isso, hein, gente? Vocês acham que ele foi em cada um dos museus, fotografou cada uma das obras? Claro que não. Internet, ou catálogo, escaneou, sei lá. Aqui um outro artista chamado Felipe Cama, esse artista é do Rio Grande do Sul também. Notícias de lugar nenhum. Tem um detalhe aqui. Isso é muito interessante, porque aqui, do meu ponto de vista, pelo menos, porque inclusive a dimensão de autor está colocada em dúvida, né? Está colocado em risco. Por quê? O que ele fez? Ele foi na internet e começou a coletar milhares de fotos de pessoas que iam nessa praça na China, que é Praça da Paz Celestial, ou Praça Proibida, ou, sei lá, um ícone do turismo de massa chinês. Ele começou a recolher, fazer um arquivo dessas imagens, pessoas do mundo inteiro. É super fácil fazer isso, né? E tem que tomar cuidado de colocar foto na internet, porque você começa a fazer parte de arquivos mais... Aí, não contente com isso, ele pegou
e foi para a China, pessoalmente, e se fotografou na frente desse edifício emblemático. Começando daqui, 1, 2, 3, 4, o quarto ali é ele, segurando a câmera, se fotografando. Quer dizer, ninguém faz esse gesto hoje, né? Imagina. Aí ele pegou, ele selecionou o número dessas fotografias, mandou para a China por uma espécie de uma manufatura chinesa em que os operários são especializados em traduzir fotografias para pintura. Então, ele mandou, são 40 fotos, 40, não me lembro agora. Deixa eu ver. Não tem o número aqui, né? Tem que fazer a conta aí. Aí, essa manufatura reproduziu as fotos em pintura e mandou para eles o trabalho dele, né? Tem muito jogo, quer dizer, como você vai vendo, o que está por trás aí, né? Quer dizer, a coleta, né? A noção do ready-made, ela está pronta, ela está posta aí, só que você tem muitas variações, né? Você tem muitas variações. Porque aqui você pode pensar também na questão do autorretrato, né? Esse sujeito é totalmente anônimo. Eu estou dizendo que é ele porque eu conheço ele. Se você passa na exposição, essa informação não está lá. Não é algo que ele compartilhe com o público. Entendeu? Você não tem nenhuma informação. O sujeito da quarta sou eu. É o artista. Não, o artista são todos que estão aí, né? Aqui é um outro trabalho do Felipe Cama, muito interessante, muito brasileiro. Chama-se páginas 648 e 649 da série Foi Assim Que Me Ensinaram. Então, ele é composto por um livro do Argan, aquele que todos nós temos ou queremos ter, aberto nas páginas 648 e 649, e ele reproduziu em pintura as ilustrações que estão presentes no... Ele ilustra com clareza aquilo que eu estava falei no início, né? Quer dizer, você pega uma Marilyn do Andy Warhol com o Lichtenstein, seja lá, e outros artistas, toda a diferença matérica, tudo que tem de diferente, ganha uma homogeneidade que vem da página do livro, né? Então, ele está falando da formação do artista. É sobre isso que ele está falando, inclusive, né? Porque é literal, inclusive. Foi assim que me ensinaram. Aqui um detalhe. Lichtenstein, Andy Warhol, enfim, o outro não estou lembrando. Aqui um outro artista também brasileiro muito conhecido, que é o Emanuel Nassar, né? O Emanuel Nassar, que vem desenvolvendo um trabalho extremamente importante dentro da arte contemporânea, me parece, e essas apropriações, basicamente, o que é isso? Ele pega aquelas chapas metálicas que servem para a construção de muros, para fazer barracos, para fazer barracas de venda. Isso é muito comum em Belém, né? Estamos aqui o Alberto. E, junto com essas que ele pega e manda cortar, e no caso de 90 por 90, ele pinta algumas, meio com uma cara de coisa usada. Então, tem a questão do engano aí, do engodo, né? Aí, você está interessado em comprar uma obra dele? Tudo bem, ele leva o computador dele, certo? Com esses vários módulos, e você, junto com ele, você monta o quadro. Né? Esse quadro aqui eu montei junto com ele na hora que a gente foi escolher para o museu. É a noção, quer dizer, elevada já à enésima potência desse artista que trabalha radicalmente com a noção do ready-made. A questão da autoria já é dada pelo próprio circuito. Ele não precisa nem encostar naquilo lá.
A ideia de que todos podem fazer o trabalho, que é daquela utopia concretista, que está totalmente ironizado no trabalho. Enfim, tem várias possibilidades de se apropriar desse trabalho. Né? Aqui um trabalho do Valtercio Caldas, Pele para Angra, que é um trabalho muito interessante, do meu ponto de vista também, que está muito dentro da linha de objetos escultóricos do Valtercio, uma elegância extremamente peculiar dele, supostamente dentro de uma tradição da escultura de vertente de viés construtivo, que está contaminada, vamos dizer aí, com reproduções xerográficas de uma obra do Angra, que cria um curto-circuito na própria apreciação da obra. Quer dizer, a limpeza, o rigor, a lógica do pensamento plástico do Valtercio, que a gente percebe em vários trabalhos, ganha como se fosse uma inflexão na medida em que essa imagem aparece reproduzida nos quatro cantos do trabalho. Aqui um trabalho de um artista bem jovem, também de São Paulo, do Ocumã, Tiago Honório, que são objetos cortantes colecionados por ele durante um período de um estágio que ele fez na França. São objetos cortantes do século XVIII ao século XXI. É uma série de objetos que ele encontrava em mercados de pulga, em supermercado, em antiquário, e é uma coleção, né? Quer dizer, uma coleção de apropriações que juntos trazem essa justaposição desses objetos, trazem uma sensação muito inquietante do público. E elas estão dispostas de uma maneira aparentemente sem nenhum tipo de proteção, nem a elas e nem ao público, né? E elas estão, é como se elas fosse uma bancada de marceneiro, né, como vocês estão vendo, e elas estão todas enfileiradas, justapostas uma a uma, né? E elas estão nessa exposição, elas estão na frente dos desenhos Minha Mãe Morrendo, do Flávio de Carvalho, do lado do Volpe, do lado do Torres Garcia, enfim, cria uma sensação de instabilidade institucional muito forte, a impressão que dá que alguém pode pegar aquilo lá e rasgar e matar. Elas estão presas, na verdade, por fios de aço muito discretos que você não percebe. É claro que se você for com muita violência, você arrebenta, mas já vai estar... O guarda que está do lado já vai ter tido tempo de te dar uma gravata e impedir você. Mas a impressão que dá é que você pode pegá-las de qualquer maneira. Também são objetos aleatórios, né, escolhidos, quer dizer, aparentemente aleatórios. É claro que tem uma lógica essa coleção, não cabe aqui levantar, né, especular, mas que causa um incômodo muito forte. Aqui um trabalho também que está por razões óbvias no museu, né, um trabalho de um jovem artista também, chamado Lucas Simões, que faz uma intervenção no livro Tendências da Escultura Moderna, do Walter Zanini. Walter Zanini, para quem não sabe, foi o primeiro diretor do Museu de Arte Contemporânea, do MAC, né, do MAC-USP. Então, a gente achou que seria muito importante ter esse livro na coleção, essa interferência na coleção. Quer dizer, ele rompe também com o aparato, o livro, com aquilo que a gente conhece, mesmo o livro, a própria noção de livro de artista, na medida em que ele se apropria de um livro qualquer, que não é qualquer, né, no caso, porque pode não ter significado, sei lá, para um visitante que não sabe dessa história, mas para a história da arte, no Brasil, isso é bastante evidente. Né? Uma atitude totalmente arbitrária, um gesto muito irônico, que de alguma maneira ele remete se você quiser pensar, a essa gestualidade muito bravia, por exemplo, de Lúcio Fontana, das pinturas do Pollock, que aqui no caso é uma guilhotinada que o cara dá no livro. Né?
E eu termino essa série com esse trabalho, é uma videoanimação da Regina Silveira, que é uma artista também do Rio Grande do Sul, que ela faz a partir de uma imagem de um livro de artista que ela produziu na década de 70. Infelizmente, eu não consegui a imagem do livro. Mas sabe aqueles cadernos, como pintar mãos, como pintar cabeça, como pintar pés, essas coisas todas? Ela tem um livro daquele em que ela é exímia desenhista, assim, né? Ela desenha as várias, como é que fala? As poses das mãos. E no meio lá, né, que parece um atlas muito acadêmico, de repente, lá nos anos 70, não estou falando agora, né, estou falando lá, 40 anos atrás, tinha uma mão com esse símbolo extremamente contundente, né? E ela fez esse trabalho ano passado, ela fez uma animação em vídeo dessa mão, que é rosa choque, né, que é uma coisa muito feminina, né? Feminina entre aspas, em feministas. Então, e range, quando esse dedinho, essa mãozinha fica girando o tempo inteiro, e tem um ranger como se fosse uma porta querendo abrir, uma coisa muito incômoda. Bom, para terminar aqui, eu trouxe um trabalho de um artista chamado Gustavo von Ra, que é um artista que está na faixa dos 20, 30 anos, aí, que eu acho que gostaria muito de mostrar para vocês. Pythagoreans call 7 the perfect number. Three and 4, the triangle and the square. There are 7 deadly sins, 7 seas. The first moon of the lunar year is known as Human's Day, to be celebrated as a universal birthday of all human beings. And I think you were crazy. I bet you were crazy. I know that you're crazy, just like me. My heroes had the heart to lose their lives at home, darling. Loving, you piss me off. Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where it
name is Meredith Bergman. I'm a sculptor and a mother and a writer. And happiness to me is of several kinds. Bom, a minha intenção de terminar, eu teria até mais coisas para mostrar se eu tivesse mais tempo, mas enfim, a ideia de terminar essa conversa, essa fala, com esse trabalho, vocês já assistiram esse filme, Tokyo Show? É que ele não existe, né? Quer dizer, o trabalho desse artista, Gustavo Funra, tem sido fazer trailers, né, com toda a produção extremamente bem cuidada, não só o trabalho que acabei de mostrar, mas a própria embalagem, a própria suposta distribuição do filme vem sendo feita no circuito cinematográfico e esse trailer aí, Tokyo Show, entre os outros que ele também já fez, é todo trabalhado, quer dizer, ele tem alguns atores convidados, pessoas que compram a ideia dele, assim, que ele propõe, as pessoas topam fazer de graça para ele, e ele junta essas cenas que não sei se vocês reparam, mas 99% das cenas, elas não terminam, né? Ele agrega, ele justapõe, ele faz o trabalho de montagem com imagens que ele recupera, que ele pega na internet, né? De filmes, de publicidade, de documentários, e cria uma micronarrativa que não tem começo, meio e fim, quer dizer, tem uma repetição do personagem, né? Você vê a Alessandra Negrini, que ela aparece um pouco, depois aparece, ou seja, ele se apropria do conceito de trailer, como era alguns anos atrás, de 3 minutos a 4 minutos, e desenvolve o trabalho. A maneira de inserção desse trabalho no circuito, obviamente, é muito difícil, né? Porque ele não quer inseri-la no circuito, não quer inserir o produto no circuito artístico, de artes visuais. A proposta é que seja inserido no circuito de cinema, distribuição de cinema. Então, depois de algum tempo, agora ele conseguiu, não sei se vocês conhecem em São Paulo, um centro de cinema chamado Reserva Cultural, que é um lugar super bacana, que passa os filmes bons e tal. Ele conseguiu convencer o dono daquele lugar a deixar que, são 5 cinemas, que esses filmes, esse mais os outros, sejam passados, né, cada um numa sala, seja passado com mais um trailer, né? E os cartazes dos filmes estão junto com os cartazes dos filmes comerciais e tal. E sabe como? Pelo poder de convencimento. E a jogada maior dele, que eu acho que é interessantíssimo, você sai do filme, você não viu o filme, mas você absorve esse filme como alguma coisa, o próximo filme, um dos próximos filmes. Aí você sai do filme, se você passar na lojinha, tem uma livraria no Reserva Cultural, você vai encontrar alguns objetos de cena, então a peruca, você vai encontrar, e
à venda esse material, que não sei se vocês podem ver, que é todo... Isso diz que é muito caro, né? É tudo produzido por ele, obviamente, né? E o DVD aqui dentro. Aí você vai para comprar o DVD, porque você foi estimulado pelo consumo. Você não viu o filme ainda, mas o filme que vai ser lançado já está à venda. Aí você chega para a moça e fala para a moça assim, quanto custa? Eu queria levar. Ela fala assim, espera um pouquinho que eu vou olhar no computador aqui. Aí ela olha e fala assim, não posso vender, eu estou sem o preço da mercadoria. Não, mas você não pode. Não, não posso, vai ter que voltar outra hora. E não vende, ou seja, frustra o espectador que se torna consumidor de algo que não existe, né? Enfim, é só mais um exemplo da possibilidade de trabalhar com esses esquemas pré-estabelecidos. Enfim, estou à disposição de vocês para poder conversar. Obrigado.